Boa noite, meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre encontrar o mestre espiritual e toda essa jornada que se entende por encontrar o mestre espiritual, né? E logo de cara eu já vou sendo bem nítido, bem claro que o único mestre espiritual que importa, que realmente existe, está dentro do seu próprio ser. Esse é o único mestre que importa. Ele Os outros seriam mais estariam mais para professores. Tanto qualquer pessoa que te ensinar qualquer coisa espiritual são professores no caminho, na jornada ali, que vão compartilhar um pouquinho do que eles caminharam contigo. E essa jornada, ela tem ali algumas nuances, alguns porquês, algumas regrinhas, né, para que ela ocorra o mais breve possível, o mais tranquilamente possível, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, para entender o porquê que o mestre espiritual, ele está dentro de você. A gente precisa voltar ali conversando ali com os professores espirituais ali que a gente já teve, Jesus, o Buda, todos esses, mesmo os mais ali do alto escalão, né, que se poderia dizer, são professores. O único mestre é o que está dentro de você. Ele é o que vai te guiar por todos os caminhos, por toda a sua jornada espiritual infinita, né? E ali, tomando como informação todos os nossos professores, né, Jesus, Buda, todos eles ensinam a fazer essa jornada para dentro. Claro que no caso de Jesus ali não fica tão claro porque boa parte da informação foi perdida, né, ou não é compartilhada completamente, e aí tem uns porquês aí que nem todo mundo sabe de fato, né, mas enfim, né, conhece-te a ti mesmo, é, enfim, conhece a ti mesmo ali, é de Jesus, né? É uma das frases dele, e essa frase, por incrível que pareça, ela é um resumo de todos os outros professores ali, né? De, do, de como encontrar esse mestre espiritual. É realmente se conhece a ti mesmo, né? Então, de fato, como é esse conhece a ti mesmo? Nessa, nesse primeiro momento, a gente já sabe disso, né? Porque, assim, mesmo que intelectualmente ali, ah, de alguma forma, a gente já sabe disso, porque quem veio do catolicismo, é, perdoe, para quem veio do catolicismo tem aquela questão de Deus está no meio de nós, né? A princípio, quando eu passei pelo catolicismo, eu entendia isso como se ele estivesse ali andando entre as pessoas, né? Mas, de fato, ele está no meio de nós, no centro do nosso próprio ser. Esse é o fato mais importante. Por isso que Jesus disse: conhece a ti mesmo. Se ele está no centro do nosso próprio ser, quer dizer que Deus é o nosso próprio ser. Esse é o fato. Esse é o fato mais importante que a gente tem para deixar na consciência, para levar para o nosso dia a dia, tanto o budismo, islamismo, catolicismo e todas as outras religiões aí que existem, né? Principalmente aquelas que tiveram um mestre espiritual bem aprofundado, né? Nessas questões nos caminhos do, do meio, né? Eles têm essa questão de dizer que o mestre está dentro e vão além, que Deus é o nosso próprio ser. E aí a gente chega no segundo fato, né? Tá, a gente chegou no segundo fato, beleza.
Deus é o nosso próprio ser. E aí, o que que eu faço com isso? Ah, a gente pode fazer como a maioria das pessoas fazem, que é pegar essa informação e guardar para a gente, só deixar ela guardada na memória, e isso não vai ter utilidade nenhuma. Assim como qualquer coisa da nossa vida, a verdade espiritual só floresce no nosso coração quando ela é praticada. E ela só consegue se praticar, de fato, a verdade espiritual meditando. E a meditação é um dos pontos ali mais importantes de qualquer estudante do caminho espiritual, porque é através da meditação que você conhece a si mesmo, que você faz essa jornada de volta para dentro, né, e conhece o verdadeiro mestre, né, o único mestre que existe. Então, olha só essa informação, olha só essa informação. Deus é o nosso próprio ser, o nosso próprio ser dentro do nosso próprio ser também está o mestre. Então a gente já liga os pontos. Então o mestre é realmente Deus, não é Jesus, não é o Buda, não é o Mahatma Gandhi, qualquer denominação aí que a gente possa selecionar aí para que seja, que a gente já passou, que vai passar, tanto faz. Então a gente começa a perceber que Deus, sendo o nosso próprio ser, ele não faz diferença, assim, o que você está fazendo agora, se é se é um trabalho de sucesso, se é uma coisa gigantesca. Então, Deus é é o seu próprio ser. Esse é o fato mais primordial. E voltar-se para dentro, para fazer essa jornada do conhece a ti mesmo, é o trabalho seu. É o único trabalho espiritual seu. Então, a partir desse momento, para voltar para dentro, para começar essa jornada de, de conhecer a si mesmo, tem que fazer a meditação, não tem meio termo. Jesus fazia, Buda fazia, Yogananda, Modi, qualquer professor faz a meditação, né? No catolicismo, a meditação tem alguns ali, algumas vertentes tem alguns tabus, no, 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 na parte protestante do cristianismo, tem mais ainda, né? Então, tem essa questão aí que tem que ser quebrada, né? Justamente com a parte do nosso próprio ser Deus. Para a maioria das pessoas, esse é um grande tabu. Esse é o grande empecilho para conhecer a si mesmo. Essa crença de que Deus está em algum lugar lá fora, no céu, enfim. Então, esse sendo um fato primordial, Deus sendo o seu próprio ser, sabendo isso, você tem ali duas escolhas aí nesse momento. O que que você vai fazer com isso? Você vai guardar isso no seu coração ou você vai pesquisar? Porque a meditação realmente é isso. É uma pesquisa bem profunda sobre esse assunto, como ele é, do que ele é feito, né? Então, nesse momento, é, a maior parte das pessoas foge. Foge porque a crença dela de que Deus está fora é muito forte. Então, para conhecer esse mestre, tem que ter muita coragem. Então, se você ainda está aqui, se você ainda está escutando esse trecho do vídeo, eu sou grato ao, ao, ao amor de Deus em você que floresceu para ter essa coragem de admitir isso. E admitir isso não é um ato de arrogância. Ah, eu sou Deus. Não vai ser a sua personalidade que vai ser Deus. Esse é um fato também muito importante, que é
é paradoxal. Essa verdade, ela é muito paradoxal, porque já que eu sou Deus, então eu poderia fazer tudo que Jesus faz. Sim, exatamente isso que ele disse para os apóstolos. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Isso é muito importante. Mas só que quem que pode fazer isso? O Rafael, que está aqui diante de vocês no vídeo, é o, aí você, não, esse é o ego seu. O ego seu não pode nada. O ego seu não é capaz de mover uma pedra. O ego seu não é capaz de mover uma pedra, porque tudo o que ele faz é baseado na energia vital de Deus. Tudo isso que a gente vivencia, computador, câmera, tudo isso é energia vital de Deus sendo condensada como espírito, condensada como corpo físico, condensada como cabelo, como eletricidade, como computador, celular, tudo isso. Então, olha para isso, né? É, tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. Até o cachorrinho, até o papagaio, seu bichinho de estimação, tudo isso é Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Se você chegou até aqui e entendeu o que eu acabei de falar até então, né? Você vai entender que só o primeiro mandamento que Jesus já deixou para a gente seria o suficiente. Ama a Deus sobre todas as coisas. Esse seria o mais importante mandamento. E se você seguir ele, todos os outros são irrelevantes, porque estão contidos nele, né? Aí você vai falar, mas como assim? Ama a Deus sobre todas as coisas, o restante já está tudo dentro. Lembra que a gente acabou de falar no início desse vídeo que Deus é o seu próprio ser, mas não o seu ego, é o seu ser. Por isso conhece a ti mesmo. E Jesus e tantos outros professores fazem essa explicação, dão os seus relatos, contam histórias, fazem de coisas mil ali para que você entenda esse ponto. Por isso que a meditação é o caminho, que se acalma o seu ego para que o seu verdadeiro eu venha à tona. E você sinta, perceba e experimente o seu próprio ser. Esse é o fato mais primordial que de tudo. Essa é a importância de tudo. Esse é o trabalho espiritual, né? Então, ali a gente já entendeu que Deus é o nosso próprio ser, que a gente tem que meditar para sentir esse ser verdadeiro, porque o ego é só um personagem, o ego é só uma parte que a gente criou, uma sombra, né? Por isso que a psicologia fala muito do efeito sombra, né? Toda essa questão, quem já assistiu a palestra do efeito sombra aí vai entender bastante, né? Então, o ego, ele é só uma sombra pálida que não tem importância alguma. O ego, por não ter importância alguma, tentando se dar importância, se ofende, e se engrandece através de títulos e diplomas e não sei o que lá mais, mas o eu que eu sou é toda a sabedoria do mundo. Porque, voltando no que Jesus falou, tudo que vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. A conjugação do verbo está no presente, sempre no presente, é no aqui e agora. Se você estiver realmente conectado a essa verdade, ao seu próprio coração, à sua própria essência, tudo isso vai se fazer verdade para você. Então, aí você começa a observar toda essa questão, né? Que eu, sendo Deus, mas quem é esse eu, né? Não é o meu ego, tá? Beleza, entendi essa parte, não é o meu ego. É um eu que eu ainda não conheço. Tá lá, sempre esteve lá, ao meu lado. Por isso que Deus
nunca te abandona, porque ele é o seu próprio ser. Né? Esse, essa é uma coisa muito linda, né? Muito bonita, que Deus deu o maior presente de todos para cada ser que existe aqui nesse planetinha azul turquesa, e infinitamente, ele se colocou dentro de nós. Então, isso é uma coisa que, assim, é, foi a forma mais bonita, mais perfeita, pelo menos assim, que eu posso expressar em palavras, de Deus nos acompanhar, nos ajudar, nos ser o nosso próprio anjo da guarda ali, né? Ele está sempre sussurrando, né, o caminho certo, está sempre sussurrando o que a gente deve fazer, e a gente nem sempre tem essa questão, a gente nem sempre tem esse tino, porque a gente nunca escutou realmente essa parte do nosso ser, né? Alguns ali, através do sexto sentido ali, né, que poderia se chamar, já tiveram alguma experiência, assim, assim, bem breve ou bem capenga nesse sentido, né? Porque quando você se conecta ao seu próprio ser, que é Deus, o seu ego começa a desaparecer. Por isso que é tão difícil essa jornada de encontrar o mestre, né? Porque você descobre que o mestre é o seu próprio ser e aquilo tudo que você achou que era você não existe. Aquela personalidade de ser uma pessoa briguenta, de ser uma pessoa egoísta, de ser uma pessoa isso ou aquilo, ser uma pessoa boa ou ruim, uma má ou maravilhosa, um santo ou pecador, seja lá o que for, essa personagem que você acreditou começa a desmoronar. Começa a desmoronar na sua frente. E por desmoronar, é, a sensação que dá nesse momento é de morte. Para muitos de vocês que já acompanham aqui, né, já tiveram essa experiência de sensação de morte, meditando por quê? Porque é justamente isso. O ego está deixando de existir nesse momento. Ele está deixando de existir, porque ele é só um personagem de filme, um personagem de revista, em quadrinhos, um personagem de novela, independente. Então, quando você olha por esse prisma, percebendo que aquilo tudo que você achou que você era, que aqueles conceitos que você tinha sobre você mesmo, não são a verdade, aí você começa a chegar no ponto importante, onde o mestre começa a mostrar para você quem você realmente é. E aí você encontra realmente o mestre. É ele que te guia, é ele que te acompanha, porque tem vários professores, infinitos professores, Jesus, o Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Buda, Modi, é, Yogananda, e são professores maravilhosos, extremamente iluminados, que já encontraram esse mestre dentro de si mesmos. Já apagaram praticamente, se não 100% ali, faltou bem pouquinho do seu próprio ser, daquela imagem do ser ali, né? Daquele ser egoísta, do ser que eles têm por nome, RG, CPF e tudo mais. Isso tudo desapareceu para eles. Por isso que para eles é possível amar infinitamente. E para a gente é tão dificultoso. Então, nesse momento, você começa a perceber o porquê que é tão difícil soltar o ego. Porque o ego, ele vai dar voltas, ele vai se mascarar, ele vai se disfarçar de um ser iluminado, muitas vezes. Então, muitas vezes você vai achar que você está iluminado e você vai dar com a cara na parede, praticamente, porque o seu ser não era nada daquilo. Então, todo o conceito que você tem sobre si mesmo vai se apagando. Por isso que essa sensação de morte vem à tona. E vem a sensação de morte de várias formas. Para mim, veio da seguinte forma: a impressão era como se eu tivesse, toda vez que eu
que eu acordo para o meu próprio ser um pouco mais, a sensação é de estar na beira de um abismo, e só tem nuvem na frente. Então, você sente aquele ímpeto de dar mais um passo, na confiança de que o seu ser é também aquele abismo, aquela sensação, tudo, seu ser está ali. Não tem como você afundar, não tem como você cair, não tem como você voar, porque é o seu ser ali. Você tem noção do que está sendo falado aqui? O seu ser está ali. Por isso que Jesus conseguia caminhar sobre a água. Ele estava caminhando sobre o seu próprio ser. Não tinha outro ser. Era Deus caminhando sobre Deus. Era Deus experienciando uma jornada para mostrar para outras partes de Deus ali, para Deus mesmo, que ainda não tinha acordado que era Deus. Por isso que ele disse: Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. E aí, entendendo bastante essa questão, que é bem paradoxal, porque e se sou eu, não sou eu, é uma complicação tremenda isso. É um paradoxo. Quando você começa a sentir o paradoxo cai por terra. Porque o paradoxo é enquanto você está achando que Deus está fora do seu ser, que, que existe você e Deus, enquanto você sentir você e Deus, ainda vai ser um paradoxo essa questão de Deus ser o seu próprio ser. Então, nesse momento, quando começa Deus ali quebrar essa casquinha de ego, tirar o ego mesmo, como diria o professor Hélio, que eu passei por ele também, estudei com ele também bastante, a casca da cebola, né? A gente vai tirando cada casquinha da cebola ali, de ego, para mostrar o nosso próprio ser. E a despeito, e a ali é o mesmo, ali o mesmo exemplo, toda vez que a gente tira uma camada da cebola, vem à tona todo aquele, aquele vaporzinho da cebola que faz a gente chorar, que faz a gente temer, faz a gente chorar. A gente entra em. Quem já cortou uma cebola sabe do que eu estou falando. E a mesma coisa ocorre com o nosso próprio ser. Quando a gente tira uma casca dessa aparência de ser engenheiro, de ser astronauta, de ser cantor, de ser artista, de ser médium, de ser o que, qualquer coisa disso. Qualquer coisa, de ser qualquer coisa nesse, em qualquer sentido. Quando a gente tira camada por camada, vem à tona tudo aquilo que embasava essa camada, todas aquelas crenças vêm à tona. Então a gente começa a trabalhar elas. É doloroso a gente começar a trabalhar elas, porque são partes do nosso ser que a gente ali, não são partes do nosso ser, são partes que a gente achava um ser do nosso ser. Então é doloroso quando a gente acha que a gente é egoísta, quando a gente acha que a gente é preguiçoso, que a gente acha que é incompetente, que a gente acha um monte de coisa, ou até que a gente acha que é maravilhoso, lindo, cheiroso, super competente, super alguma coisa. Qualquer coisa nesses dois extremos são dolorosas de se deixar, tanto a parte negativa quanto a parte positiva. São dolorosas do mesmo sentido, porque estão tão enraizadas, foi a partir delas que você conseguiu ser essa aparência, esse personagem que você é hoje, é baseado nesse conjunto de crenças que tem aí montado para você. Então, olha isso como que é grandioso você chegar nesse momento, perceber que tudo aquilo que você achou filho do José da não sei das quantas, artista plástico, tudo isso não é o seu ser. Você pode, você pode interpretar, você tem que ter noção disso, e para conseguir sentir isso, para ter noção realmente disso, tem que sentir isso, realmente, sentir que isso é só uma interpretação, assim como você fazia quando era criança ali no teatrinho da escola, né, do prézinho da escola,
aí que você interpreta o mocinho, o vilão, ou você interpreta só uma batata, só, indiferente. É, tudo isso são personagens que você próprio criou. Então, e uma prova disso é se você olhar para trás e fazer uma autopesquisa, olhar para trás quando você era criança, e você não era sério, você não era preconceituoso, você não era medroso, você não, um monte de coisas. Você não tinha nenhuma dessas coisas sobre você, essas crenças, essas aparências. Você era corajoso, você se sentia bonito, belo, rico, perfeito, independente da aparência que estivesse expressando. Você se sentia assim, belo, perfeito, bonito, cheiroso, gostoso, ou seja, se você olhar para uma criança, ela é uma alegria completa e total. Para um adulto, ele é sério. Por que isso? Porque ele apagou o real ser dele para acreditar que ele é aquele personagem sério, dono de empresa, que tem não sei quantas famílias para alimentar e não sei o que lá. Esse é o personagem que você assumiu ser você. Não é você. Você é Deus. Você é o amor, a sabedoria, toda a luz do mundo. Isso é você. Mas, entre saber isso e experimentar isso, tem uma diferença gigantesca, né? Aí a gente volta para a questão da meditação. Por que ela é tão importante, né? Aí a gente, já que você já sabe quem que é o mestre, onde ele está, então todas as pessoas que te ensinaram, independente da aparência, que elas não são mestres, porque elas são outros personagens onde Deus se expressa. São outros personagens. Então Deus ali assume aquele personagem durante um período de tempo e boa, tranquilo. Experiencia ser jogador, experiencia ser engenheiro, médico, pai, mãe, homem, mulher, experiencia cada uma dessas coisas. É assim que você se descobre Deus. Você experiencia tudo. Depois que você experienciou tudo, você volta para dentro para experienciar a si mesmo. Porque você já experienciou tudo, então você já sabe, eu não sou isso. Bateu aquele sentimento de angústia, de incompetência, porque você errou no trabalho. Poxa, cara, errei no trabalho ali. Olha só, caramba, cara, fiquei triste. Pode ser até um errinho bobo que remete a esses sentimentos, viu? Então, vem essa questão, esse auto-julgamento. Enquanto você estiver se auto-julgando, você ainda não encontrou o seu próprio ser. Ou, se encontrou, ainda está ali aprendendo a lidar com o seu próprio ser, o que é o seu ser. Você saiu da questão do seu próprio ser, da percepção do seu próprio ser. É isso, toda vez que você estiver se julgando, você saiu do seu próprio ser e está no personagem de novo. E o personagem julga, o personagem condena, o personagem é o juiz, o, e o executor, e enfim, todos esses personagens. E aí, depois que você conversou ali consigo mesmo, começou a, a entender isso que eu acabei de falar para vocês, vem essa questão da prática, né? Como que eu vou praticar essa percepção de eu sendo Deus sem que o ego tome isso como uma oportunidade de se auto-engrandecer, de se auto-intitular como um ser divino e que vai salvar as pessoas, porque não tem, ninguém consegue salvar ninguém. Cada um é responsável por si mesmo nessa questão. Então, ali, essa parte é muito complexa, ela é muito complicada. Então, nesse ponto,
que você já descobriu sua própria identidade, sendo Deus, que o seu ego Rafael, o seu ego Maria, seu ego José, Mariazinha, isso não é Deus. Enquanto você estiver nessa parte, não é Deus. Você não vai conseguir expressar sua própria identidade, esquece. O seu trabalho é voltar-se para a meditação. Voltar-se para a meditação. Por que isso? Porque na meditação você tem alguns pontos ali primordiais. Primeiro, a meditação, ela faz com que o seu ego silencie. Porque depois que você aprende, você começa a silenciar o seu ego por algumas vezes, você percebe que ele está pensando e como se fosse uma metralhadora dando tiro, assim, à torta à direita. Por quê? O que que o ego faz? Ele pega um pensamento, encadeia no outro, encadeia no outro, encadeia no outro, não precisa nem ter nexo nenhum, não precisa nem ser uma linha de raciocínio lógico. O personagem ego, ele vai ficar trabalhando nisso para que você não perceba a identidade do seu próprio ser. É uma autodefesa dele, que ele criou para que se proteger, de ele não desaparecer e o seu próprio ser vir à tona e se mostrar quem você realmente é. E a meditação é a chave desse ponto. Por quê? Nesse ponto, quando você começa a entender o seu próprio ser, você já está começando a meditar. E a meditação é simplesmente isso, um silenciar do ego. Boa noite, doutor Kirk. Boa noite. Fala aí, seu Rafael, tá bom? Tudo belezinha contigo? Tranquilo também. Eu não estou te escutando. Peraí, deixa eu configurar meu áudio aqui que tá meio. Peraí, alto-falante. Peraí, vamos ver se eu vou conseguir te escutar. Como é que tá? Tá escutando agora? Peraí, que eu fiz alguma coisa aqui errada que eu não estou te escutando. Peraí. Ah, tá, peraí. Aqui tem que configurar. Ah, peraí. Agora entendi. Eu tinha desligado o fone aqui porque eu estava aqui sozinho e falei, não vai precisar. Ei, lá, é. E tudo bem contigo, Dr. Kirk? Tudo jóia. Outro dia eu vi uma aula lá do professor Sandro e Aham. ele gravou lá sozinho. Aí ele estava sozinho lá gravando lá. Não era para ser sozinho, mas ele estava sozinho. Aí eu estava pensando, né? Tinha lá tipo 50 mil visualizações lá. E no dia que ele gravou, estava sozinho, mas depois ajudou o pessoal, né? Eu estou te escutando bem baixinho porque está saindo no outro microfone aqui. Eu não sei por que não está Uai. funcionando essa bodega. Bom, esse aqui não está conectando, não vai adiantar. Deixa eu ir com esse mesmo. Ele é meio feião, fica parecendo um ET, mas funciona. É isso aí, doutor Kiko. Eu estava falando aqui um pouquinho sobre a jornada de encontrar o, o mestre espiritual, né? Em toda essa dificuldade, pelo menos que, assim, que eu consegui identificar no caminho de tudo isso, né? Essa dificuldade que a gente tem dessa confusão que a gente faz do nosso próprio ser Deus, e o ego ali tentando fazer essa confusão ali no meio, essa briga, se metendo, fazendo toda essa questão de essa mistura, essa misturança que faz, né? E, assim, para mim, sinceramente, Kirk, eu observei de muita, de umas, assim, sendo bem simplista mesmo, porque chega um ponto que você começa a perceber que tudo que você experimentou não é o seu ser. Todos aqueles são personagens que você criou, né? Você acha que já tinha falado isso algum tempo atrás, né? De
pesquisador esqueci o nome lá, de um psiquiatra, não, um psicólogo, sei lá. É, esse mesmo, que ele fala sobre esses personagens que a gente cria, né, no dia a dia nosso, a gente pode até perceber que às vezes a gente tá com um personagem triste, às vezes a gente tá com um personagem super alegre, super motivado, às vezes a gente tá com um personagem ali, que é o trabalhador, o outro que é o pai, né, então esses são todos personagens que a gente acha que é o nosso próprio ser, né, e quando a gente começa a perceber isso, fica mais fácil da gente trabalhar na meditação, né? Principalmente na meditação, o que a gente tem que realmente meditar, né? Porque de início, a gente começa meditando ali, focando na verdade espiritual, focando em tudo isso que a gente já estudou, né? E, na verdade, a gente só tem que identificar ali bem simples, bem. Não precisa ser uma briga, pelo menos para mim tem sido bastante assim, né? Essa questão de só ser, né? Então, você começa a ver, ah, tá, eu não estou bem agora, eu me senti meio angustiado, alguma coisa assim, durante o dia. Aí, em vez de parar, ficar debatendo por que que eu fiquei assim, por que isso, por que aquilo, ficar naquela briga interna, assim, de pensamento, né? Tentando achar o, é como se a gente tivesse com um pedaço de bombril ali na mão, tentando achar a pontinha para desembramar tudo aquilo, não dá. É bem uma coisa maluca assim. E você percebe que aquilo não é você. Esse personagem não é você, esse personagem do engenheiro, do médico, de qualquer coisa, não é você. Aquele personagem não é você. Aí você volta, mas o que sou eu? Isso que realmente tem sido o meditar. O que sou eu? Então, eu percebo que se eu não sou aquilo, só sobra a calma, a iluminação, a luz o ser a luz do mundo, e o que que é isso? E aí a meditação é realmente olhar para esse lado, começar a comparar o que eu não sou com o que eu sou. E aí vem a sensação do que eu sou, daquela alegria, daquela percepção, daquela coragem. Ah, eu sou isso. Mas eu não sei explicar isso, eu não sei como se diz, eu não sei colocar em pratos limpos ali, bonitinho, tá, perfeito, não precisa saber, você precisa sentir, né? E eu acho que essa é a parte mais importante ali de encontrar o mestre, né? De você começar a sentir ele sendo o seu próprio ser, ali no dia a dia, nas dificuldades ali mesmo que tem ali, ó, desentendi com a esposa, com o marido, sei lá o que mais, então nesse momento eu tô meio triste por causa disso, mas tá, aí você senta, para, olha para o momento, reflete, tá, eu não sou isso, eu não sou esse desentendimento, eu não sou esse sentimento, porque esse sentimento, esse desentendimento, tudo isso faz parte do personagem que eu acreditava ser Rafael, que eu acreditava ser Zezinho da esquina, o fulano de tal, né? Então, tudo isso é o personagem. E quando a gente começa a soltar cada vez mais o personagem, a gente começa a ter aquele traquejo de, opa, de não ficar tanto tempo ali, perdendo tempo ali com a guerra mental que a gente faz, né? Mas comenta um pouquinho aí, Dr. Kirk, se você quiser também. Rafael, a gente. Tudo que a gente vai explicar, né, e querer entender é o programa, né? Que a gente chama de ego. Então, tudo, tudo que a gente vai tentar por entendimento como é que diz? É o empregado querendo ser patrão. Então, porque se a gente vai explicar, aí a gente tende a
a gente tende a explicar de um jeito que vai continuar tendo separatividade, né? É uma armadilha, né? Até quando eu falo eu e o pai somos um, eu já estou falando que eu e o pai, nós não somos um. Porque Então, separou eu e o pai. então, na verdade, só que a gente tem que usar a palavra, porque como que você vai comunicar, né, essa ideia para os outros? Mas quando a gente está com a gente mesmo, eu acho que é só a gente saber que tem o programa, tudo que eu acho é o programa, né? É o programa é um programa de sobrevivência, porque tem que ter o programa, né? A gente tem que procurar não se identificar com isso, né? E procurar, assim, é de um jeito mais absurdamente simples possível. Não ficar pensando coisa muito mística, coisa muito transcendental, coisa muito lá longe, né? É um negócio aqui mesmo agora, né? O que é essa consciência, né? Uhum. É a consciência aqui, não é a consciência lá, não sei na onde, não tem nada de no mundo espiritual, não tem, é tudo aqui na nossa caixinha de, de recepção aqui. E eu acho que eu estou agora já tem um tempo já nessa ideia, sabe? De só sentir mesmo, só sentir. Porque na hora que a gente vai meditar, a gente não se identificando com o nosso programa, a gente sente uma coisa muito, muito bacana, né? Tá me ouvindo bem, Rafael? Então, a Então, gente assim, é sente. que o pessoal tá gritando aqui, eu fechei o meu microfone. Ah, tranquilo, não, tranquilo. Então, a gente sente uma coisa boa, a gente sente, assim, essa consciência fora de tudo, né? E essa consciência, ela não é minha. É como se, é como se a gente fosse mesmo um rádio, né? E aí a gente está sintonizando a consciência aqui. Aí, na hora que não está mais aqui o rádio, o sinal está aí. E tudo que foi aprendido aqui comigo foi recolhido, né? Foi recolhido. E até quando a minha mãe faleceu, né? Eu fiquei assim muito muito tranquilo. Eu fiquei até com dor na consciência, de tão tranquilo que eu estava, porque eu pensei, eu tinha que ter sofrendo É. mais. Mas é que, sério mesmo, que eu não estava conseguindo ver ali nada ali. Nada, eu não estava percebendo, nada mudou. Eu não conseguia sentir que mudou alguma coisa. Né? Na hora que eu via a minha mãe lá, eu não sentia nada ali. Ela não estava ali. A consciência que experienciou ali nela, recolheu. Agora, se essa consciência sobre, né, ou sob essa personalidade, como que vai continuar isso? A gente não sabe. Aí que a consciência foi recolhida e todo o programa ali desligou. Desligou, porque e sendo que, né, aí nada no mundo, né, que só há Deus, só existe Deus, nada é à toa, né? Então, uma experiência da consciência em mim e em você também não é à toa. Não é que eu estou querendo dizer que eu morri, acabou, não tem eu, acabou e, tipo, não valeu nada. Valeu sim, porque se não fosse para valer alguma coisa, não teria acontecido essa experiência, né? Mas eu imagino que depois que a gente
sai aqui do programa, do corpo, assim, a gente é como se a gente acordasse, assim, nossa, tipo, quanta caquinha que eu fiz, quanta coisinha errada, ou é assim, ou é aos poucos, né? Você vai para uma outra etapa, para outra, e aos poucos, não é tudo, não entrega tudo de uma vez, mas que não faz diferença, não faz. Agora, a única coisa que faz a gente ficar assim, que dá um nó na cabeça da gente, é a gente experimentar a dor. A dor é uma coisa assim que é muito difícil de falar, deixa para lá. Isso aqui não é nada mesmo? Não, não. A gente sofre muito com isso e a gente tem medo disso. Então é a dor que é o. Ah, é? Então tá. Mas eu acho assim que a gente tem, então, é que mesmo que soltar, né? É tudo aquilo que é vigiar, né? É se observar, mas que quem faz isso é a consciência, né? E essa consciência não sou eu, mas é ela em mim. E eu estou sentindo aqui, porque eu também sou ela. Mas não o eu que eu penso que sou, o eu programa. O eu programa fica cheio de achismo, né? Mas acho que a coisa é por aí, né? Mas eu não estou muito ansioso assim para seguir um pouco mais nisso. Eu estou nesse meio aí, meio tranquilo, assim, Uhum. deixando assim, deixando a coisa seguir. É engraçado assim, que, por exemplo, o tema de hoje que veio para hoje, né, seria encontrar o mestre, né? E aí você trouxe essa questão, né, do falecimento, do desligamento do corpo aí da sua mãe. Poucos dias antes, meu pai também tinha falecido. O pessoal que estiver assistindo aí agora aí vai entender um pouquinho, né? Meu pai tinha falecido também, né? Foi bem próximo a sua mãe do meu pai ali, né? Sim. A sensação é realmente essa, Kirk. Que até no domingo ali, você ligou para mim para conversar, mas eu não estava bem ali, eu estava tava ruim ali do estômago, um piriri desgramado. Eu falei, eu não vou conversar assim, não, porque não vai adiantar muita coisa, eu não vou prestar atenção no que ele está falando, então nem adianta. Aí eu falei, mas assim, a questão de quando você descobre que o seu ser é Deus, e isso também igual para todo mundo, que daí você entende quando Jesus fala, né, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, que tudo isso que esse programa, tudo esse eu e Deus, tudo isso que a gente faz nesse meio tempo para encontrar essa parte de nós mesmos, esse conhece a ti mesmo, enquanto você não conhece, quando você está experienciando tudo isso, é um programa mesmo, é o ego ali, o programa ego, chamado ego, que está ali tentando, como se fosse um vírus mesmo, se manter na memória do computador ali, e você tentando desinstalar ele e não desinstala, é uma confusão danada, mas você percebe que nesses momentos, o programa eu, que eu realmente sou, o programa eu sou Deus, e isso não é um ato de arrogância, é um apagar do próprio ego, que o Rafael não existe, o Kirk não existe, o Zezinho da esquina não existe, o fulano de tal não existe, né? Só existe Deus. Aí você começa a experienciar essas coisas de uma forma diferente, que, por exemplo, acho que a Valquíria, uns dias antes de você ligar para mim, ela tinha perguntado para ver como é que estava, né? Tudo mais. Aí eu tinha conversado com ela, eu falei, Val, que assim, quando eu era criança, eu perdi um cachorro, acho que foi, assim, fora meu pai, assim, de próximo, de desligamento próximo, assim, de perder não é a palavra certa, né? É só um desligamento, só desligou. Aquele não está mais aqui. Desligou o vínculo temporariamente, é que nem um dia de trabalho. Ele foi trabalhar fora.
logo mais a gente se vê, se conversa, mas vai além disso. Vai além disso. Essa é uma forma bem lúdica de explicar, mas vai além disso. Porque quando eu era criança, eu percebi que eu fiquei uma semana inteira triste, era lembrar do meu cachorrinho que tinha morrido, entrava porque perdeu aquela sensação de perda muito grande. E no dia do velório ali do meu pai ali, que estava ali todo mundo ali, os únicos momentos em que eu sentia a dor, que eu me sentia, assim, triste, é quando eu via as pessoas tristes. Assim, minha irmã, os amigos, assim, mais próximos, que daí eles vinham com aquele sentimento de perda muito grande, e aí vinha aquele choque, assim, como se fosse um choque mesmo, batendo de frente com o meu ser. Eu até sentia aquela coisa, às vezes, vez ou outra, dava vontade de chorar, mas vinha à tona essa questão. Mas ele também é Deus. Por quê? Mas Deus não morre, Deus é imortal. Aí vem toda essa questão dos vós sois deuses, né? E essa questão também primordial de que o mestre, sendo o meu próprio ser e o meu próprio ser sendo Deus, e isso vale para mim, para o meu pai, para a mãe do Kirk, para quem for, essa questão primordial fica muito nítida ali, Kirk, tão nítida que, assim, poucos minutos depois que meu pai faleceu, eu estava ali, o corpinho dele já estava frio já, praticamente, né? O pessoal já estava chorando, já estava isso, mas eu falei, tá, não tá, ele não tá mais aí, é só a casquinha, deixou a casquinha velha, não tinha mais como fazer a jornada, continuar na jornada dele com essa casquinha, foi continuar em outra. Beleza, perfeito. A sensação nítida e completa e total foi essa, desde o primeiro momento. Não tem essa sensação de perda, não tem essa sensação que nem eu estava falando antes aqui, um pouquinho antes de você chegar, que o ego, ele tem essa questão de julgar tudo, né, de ele julga, essa é a programação dele, essa é a forma com que ele tenta se manter o mais vivo possível, o maior tempo possível. Então, ele pega aquele conjunto de coisas e começa a jogar ali como pensamento na sua cabeça, você não se lembrar que você é imortal, que não tem nada que você possa perder. Então, como assim eu perdi meu pai? Eu não perdi meu pai. Ele é meu amigo, interpretou durante aqui a estadia dele nesse planetinha azul turquesa o papel de pai terreno aqui, seja lá como for, e assim acabou o personagem dele, ele segue aprendendo, segue experimentando, segue percebendo tudo isso, esse conjunto de coisas que a gente experimenta, para no final de tudo chegar ali, não no final literal, né, mas no final dessa jornada terrena, entender que tudo isso que a gente experimentou, todos esses personagens de infinitas vidas, de infinitos homem, mulher, filho, pai, namorado, namorada, tudo isso que a gente experimentou de bom, de ruim, de amargo, de doce, tudo isso não é o nosso ser. O nosso ser é aquele mestre dentro de pura luz, de ser o sal da terra, a luz do mundo, né? E quando você percebe tudo isso, começa a fazer sentido no seu coração, você começa a experienciar as coisas dessa forma que você falou mesmo, que você não tem, não tem porque você, as pessoas choram porque julgam ainda ter perdido um parente, ter perdido uma pessoa querida, mas isso não ocorreu, porque não é verdade isso. Quando você tem ela no coração, nada te abala. Esse é o ponto principal. Esse é onde o mestre já está em pé na sua consciência, né? Propriamente dito. Mas se quiser complementar e falar mais coisa, doutor Kirk, por favor, fique à vontade. Não, pois é, mas é isso mesmo. Mas aí ainda o ego ainda te fala assim:
Mas você tá muito frião, mano. Você tem que estourar com a turma aí. Parece que você fica com não, mas, sabe, é uma coisa estranha. E aí, naqueles dias, né? Essa é a parte, uma parte, é uma parte do fato, né? Não ter sentido que perdeu alguma coisa. Mas, por outro lado, né? Eu fiquei assim, como diria lá a outra amiga, eu fiquei meio embarulhado, é, que eu não estava assim conseguindo meditar assim gostoso igual eu vinha meditando. Aí eu pensei que de repente era para eu realmente não ficar meditando como eu meditava mesmo, por isso que eu não estava sentindo bem, né? Aí eu peguei, aí comecei a sair, andar a cavalo e tomar sol e meditar em vez de no quarto numa pedra. Aí eu comecei a fazer de outras formas. De repente era para eu experimentar isso mesmo, né? Uhum. Experimentar essa energia assim de outro jeito, porque aí Deus também está lá no raio do sol, né? Está na natureza, está no ouvir os cantos dos pássaros e cachoeira, enfim. E aí eu fui para esse caminho aí, estou ainda mais assim indo para esses lados assim, fazendo uma coisa mais externa e tá bacana. Acho que era para eu sair um pouco do quarto agora, Sai da toca do coelho. sair da toca um pouco. No meu caso, Kirk, o que ocorreu é que, assim, de alguma forma, eu, na consciência ali, no subconsciente, sei lá, uma parte ali, eu ainda guardava alguma coisa, como se o que eu... Porque eu ajudava meu pai, cuidava dele de certa forma, né? E eu, ali ainda tinha, sabe, ficou uma coisa assim, como se esse trabalho que eu fazia para ele atrapalhava todo o resto da minha vida, que tomavam um certo tempo bem grande do meu dia, das minhas tarefas ali, né? Tomava. Então, eu comecei a perceber, eu acho que até por isso que no domingo eu não estava bem, eu acho que aí veio muito essa questão, né? Veio à tona ali, como eu estava meio que né, fugindo de olhar para isso, veio e toma ali, ó. Aí se espelha no corpo para ver se você acorda um pouquinho. O corpo começa a gritar, opa, e você começa a olhar para essas questões. E eu comecei a perceber que, peraí, isso é uma crença que eu estava carregando de que, enquanto eu estava ali, estava fazendo alguma coisa, mas isso não era só uma desculpa que eu estava usando para fugir de algumas coisas que eu não queria olhar, é, que eu não queria trabalhar na consciência naquele momento. Pode ser que não seria o momento ideal, tudo bem, mas estava ali já. Então, começou a vir hoje, aí ainda veio aquela questão de angústia, sabe? Porque daí você começa a perceber onde você estava tentando fugir, daí você vem aquela questão de angústia. Para mim, ainda vem essas questões de ainda de, de querer fugir, entendeu? Aí, o que eu comecei a perceber? Nesse interim, toda vez que vem essas sensações ruins, mesmo na meditação, até para mim, independente de como eu esteja assim, me esteja sentindo, eu faço a minha parte de meditar, sabe? É claro que é válido também a gente sair, fazer, é que para mim não veio essa questão. Você veio, tá perfeito, maravilhoso. Mas para mim veio essa questão de parar e olhar, ó, peraí, mas você ainda está se comportando da mesma forma que antes. Antes tinha aquele motivo, mas e agora não tem mais esse motivo. Por que que você ainda está se sentindo dessa forma, se comportando dessa forma? Aí tá vindo muito essa questão, né? Porque o ego, voltando ao ego, tem essa questão de colocar esse julgamento de que tinha alguma coisa impedindo a jornada, atrapalhando a jornada, para eu
sair pela tangente, não olhar certinho, não fazer a minha parte, né? Então tem muito essa questão ainda, para mim, olhar. Então, por isso que o ego tem essa complicação de você ficar ali, dessa parte dele ser muito complexo, dele ele se disfarçar até de uma pessoa espiritual, de um ser espiritual. Quantas vezes aí, até eu tinha falado um pouquinho antes ali, eu já percebi isso em mim, de quantas vezes eu achei que eu já estava espiritualizado e você vai ver, tropeça e cai de cara no chão. E é justamente isso. O seu ego está se achando espiritual. É uma parte do seu ego, do personagem que se acha espiritual. E por se achar espiritual, ele acha que é o rei da cocada preta, que agora ele sabe alguma coisa, ou até com uma humildade até medíocre, até que eu já percebi isso já também em mim, uma humildade assim, até, sabe aquela humildade medíocre de se apequenar, de se achar menos que os outros, que não sei o que lá, para tentar ser espiritual dessa forma, sabe? Então, essas nuances que a gente vai percebendo que isso tudo, quem traz à tona é o mestre, que é o Deus que a gente é, que traz à tona, que vem, que cutuca, que, que fica ali no nosso encalço, mostrando amorosamente onde a gente não está olhando, onde a gente está fugindo do nosso próprio ser para se apegar de novo no ego ali, no personagem do ego ali. Quando, quando a gente está buscando se apequenar muito, né? É um perjúrio, né? Você está você tá diminuindo o Cristo em você. Quer dizer, é um pecado, é um erro de alvo. Todas essas coisas que vêm para a gente, né, essas questões, né, sejam negativas ou positivas, são, são filhos. E aí a gente tem que ver filho de quê, né? Quem que é o pai disso, né? É tudo coisa do ontem, tá? Aí quem que é o pai? O que eu acho isso, eu acho aquilo, mas eu acho por causa de quê? Quem que é o pai disso? Então é nisso que outro dia eu estava pensando naquilo, né, que o discípulo falou para Jesus que ele ia sepultar o pai primeiro. Ele falou: não, tipo, vem e segue-me, deixa os mortos cuidar dos mortos. Eu acho que a gente levando para o lado da metáfora, né? Não é capaz que se trate de um pai físico, porque seria muita insensibilidade. Seria o pai, eu acho que é o pai do quê? Porque o pai do meu agora é o ontem. Se eu estou querendo resolver uma coisa do ontem, estou preocupado com uma coisa do ontem agora. Eu estou preocupado com o pai que morreu, porque o ontem não existe mais. Então, quando eu entendi nessa passagem que para eu receber o Cristo, eu não tenho que estar preocupado com o pai do agora. Nada, 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 nem por bem, nem por mal, nada. É só o agora e pronto, é só seguir, só soltar. Então, acho que é por isso que a gente tem que estar nessa vigilância, né? Para você não estar. Como é que está? Você está ali, como é que fala? Tipo, velando pai. Velando É, pai. O pai do que alguma coisa que a gente pensa que é. Porque o que é agora, não importa como que ele era. Né? Então, se era uma coisa que era, então deixa para lá. Então, mas a gente, indo para esse lado, a gente fica muito relaxado também, né? É sim, muito tranquilo, né? Logicamente que, porque a gente não sabe até que ponto que a gente tem que soltar tudo, deixar tudo, porque senão você pode ir para o lado da negligência, né? E as coisas desse mundo, né? E as coisas que a gente tem que resolver. E o ser desse mundo, né? Aliás, estar nesse mundo sem ser desse mundo, mas está aqui. Aí, então, a gente tem que achar um tempero aí,
aí que tem que ter o mestre, a sabedoria aí de ver o que é luz, o que é sombra, né? O que a gente tem que realmente realizar, o que a gente tem que deixar para lá. Então, a vida é esse desafio aí. Exato. Agradeço a participação do amado Mano Kirk. Agradeço de coração a sua participação, porque a gente bateu um papo aqui, estava com saudade de ti. Queria conversar contigo mesmo, bater um papo aqui na presença. Convido o pessoal também aí do grupo também participar também, mais ativamente, assim que possível, porque até nessa questão, né, do Cristo, do Mestre, isso não quer dizer que a gente precise, como o Kirk mesmo disse, relegar todo o resto para a eternidade ali, né? A gente gosta dos amigos, gosta dos irmãos, ali tem a nossa própria vida, a gente não precisa deixar nada de lado, né? Isso tem até um bordão, né? Que é muito importante, né? Nessa jornada espiritual, né? O mundo não vai parar porque hoje o meu dia não foi perfeito. Não vai parar até que eu consiga me acalmar. Não vai parar até que eu consiga resolver meu problema. O mundo vai continuar girando. E a gente tem, o desafio nosso é lidar com as nuances do personagem que a gente está vivenciando aqui, e ainda assim reconhecer o nosso próprio ser ali no dia a dia, que a gente está interpretando esse personagem, mas isso não tem, não tem um porquê a gente largar tudo as responsabilidades do personagem. Não, faz a parte do personagem e faz a nossa. Assim como a gente faz a parte da nossa casa, ali, com a família, e também faz a parte do trabalho. Então, se a gente consegue dividir o nosso dia, nossas experiências dessa forma, na nossa consciência também a gente consegue fazer essa divisão. É um pouco mais complicado aqui de início, né? Porque é uma coisa que a gente está pegando ali de início, está aprendendo como é que faz, como é que é o nosso próprio ser, como é que ele se comporta, como é que ele não se comporta. Então, de início é mais complicadinho, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo essa sensação de calmaria, independente do da aparência ali, se está tendo tempestade, se não está tendo, né? Então, a gente vai experienciando cada vez mais essa calmaria no coração. Não que as coisas fora vão parar de acontecer, que os problemas vão parar de acontecer. Isso é uma coisa importante de se dizer, porque assim, de início do caminho espiritual, eu achava que 15 dias depois já não ia ter problema para resolver. Não, já está tudo resolvido. Está na mão de Deus, Deus que se vire, né? Né? Essa é uma parte bem complicadinha também, porque é paradoxal essas partes, né? Na verdade, é paradoxal que Deus está na mão de Deus. Deus vai resolver. Isso é verdade. Mas quem é Deus? Eu. Então é eu que tenho que resolver, no final das contas, tudo quanto é jeito. Ela é. Doutor, se você quiser falar alguma coisa, manda bala, senão a gente já encerra aqui. Tranquilo. Só falar o que me ocorreu aqui é É, que toda, por exemplo, toda tristeza, toda angústia, tudo que a gente sente também não é da gente. exato. Não é da gente também. A gente simplesmente sintonizou isso. Isso é uma coisa da humanidade, é uma coisa não é da gente, porque a gente é o resto da humanidade. A humanidade tem a gente e o resto, mas na verdade é uma coisa só. Então, o que a gente sente é uma coisa do homem, é uma coisa que a gente está aqui vivendo, experimentando essa passagem como homem, então tudo que a gente sente não é nada da gente, nada. Às vezes a pessoa está triste sem saber por quê, né? Às vezes tem motivo também, mas na verdade você só sintonizou aquilo. Nada é da gente. Então, enfim, por isso que a gente tem que não dar muito valor a essas coisas, mas vamos lá. Isso aí, Rafael, obrigado. Gratidão, Kirk.
Gratidão de verdade, gratidão ao pessoal do grupo que está assistindo, que está participando aí, independente de estar aqui online ou não, e uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo aí. Beijão no coração. Tchau. Tchauzinho, Falou, Kirk. até mais. Até mais.